Hail the King, capítulo 950. Passagem rápida do tempo. No interior do palácio subterrâneo de Anji, Fei ainda estava murmurando de desagrado, mas ele teve que colocar um sorriso no rosto. Com alta concentração, o rei teve que controlar seu reino anti-mago e ouvir as ordens de Caim e Akara. Com eles dizendo coisas como eu preciso de energia mágica aqui e não preciso de energia mágica lá, Fei teve que alterar seu reino e criar o melhor ambiente de experimento para esses dois cientistas mágicos loucos. Ele era como o assistente de nível mais baixo do laboratório e tinha que fazer todas as tarefas que os outros não queriam. 3 horas atrás, Fei ficou surpreso por não ter sido repreendido pelos dois idosos quando retornou ao Palácio Real. Em vez disso, ele foi capturado como trabalhador temporário e teve que criar aspiradores de energia mágicos com seu reino anti-mago, criando o ambiente necessário para os testes e experimentos. Não pareça tão relutante, disse Caim com um sorriso sujo, isso não é apenas benéfico para nossos experimentos, também pode ajudá-lo a obter mais proficiência no controle de seu reino, é como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Fei teve que admitir isso. Após 3 horas de treinamento, ele agora podia controlar sem problemas seu reino. Ele poderia facilmente alterar o tamanho do reino de 1 quilômetro ao seu redor para o tamanho de uma palma. Esse método de controle era algo que o rei nunca havia pensado antes. Talvez essa maneira de controlar reinos o ajudasse de maneiras inesperadas durante a batalha. Com a ajuda do reino anti-mago, muitas teorias do laboratório dos cientistas loucos poderiam ser testadas com ousadia. Essas teorias eram perfeitas no papel, mas não podiam ser experimentadas, pois não podiam criar um puro vácuo de energia mágica no mundo real. A pesquisa dos dois cientistas mágicos loucos alcançou resultados semelhantes a saltos. Está feito. Akara ignorou sua imagem e riu histericamente, ela também estava dançando com um componente da armadura de ouro místico na mão. Eu finalmente consegui. Finalmente descobri o que está acontecendo. Com a matriz mágica do retângulo Thomas reverso como base, podemos adicionar 135 minúsculos caminhos mágicos em forma de folha. Então, com o ritual de sangue da alma mágica. É daí que veio aquela faixa de energia vital. Você quer dizer usar o ritual de sangue da magia da alma para injetar minúsculos pedaços de energia vital? Eu entendo agora também. A runa divina chamada Kaila tem um design semelhante em seus caminhos mágicos. No entanto, o uso de 135 caminhos mágicos em forma de folha não é bom, tem capacidade limitada. Se usarmos 720 caminhos mágicos de gancho em forma de veia e os colocarmos em uma matriz de retângulos ao contrário. Esta é a modificação mais perfeita que eu fiz. Parecia que eles fizeram um grande avanço, Caim e Akara caíram em um estado de alegria e felicidade. De pé ao lado, Fei ficou sem palavras e consoava Borges. Os termos técnicos que esses dois cientistas loucos usaram fizeram com que Fei sentisse que estava de volta à Terra e sentou-se na última fila da sala de aula da universidade enquanto ouvia um professor explicando álgebra linear com um forte sotaque. No entanto, os poucos estudantes universitários ao lado dele estavam excitados com luzes piscando nos olhos e rapidamente registraram as informações. Eles deveriam ter entendido um pouco da conversa entre Caim e Akara. Por outro lado, o mago de mortos-vivos Reis Albenk também estava confuso.
Ele caiu do céu durante o dia e teve fraturas em 6 dos ossos das costelas e nas 2 pernas. Embora já tivesse se recuperado, ainda olhava para Feio culpando. Como o ancião mais alto e poderoso do Palácio dos Mortos-Vivos, Rei Zalbenk era um lorde no pico do sol ardente, e ele quase morreu na queda. Se essa informação fosse divulgada, ele se tornaria motivo de piada no continente. Ah. Rápido! Onde está aquela coitada chamada armadura demoníaca das trevas Basturk? Tire a perna e deixe-me olhar. Vou dar uma boa olhada. A cara ainda estava louca. Humanos desprezíveis. Você está manchando a honra dos deuses. Você é muito arrogante. Ei, espere. Não se mexa. Sim, podemos conversar sobre isso, me mostre algum respeito. Venha um. Ei, crianças. Minhas coisas. Mais leve. Ah, tão violento. A pobre armadura demoníaca das trevas Basturk agora estava envergonhada e sem prestígio. Como sua força foi selada, os estudantes da universidade ignoraram a ameaça que representava e rapidamente desmontaram sua perna enquanto a olhavam com desprezo. Fei descobriu que a armadura demoníaca das trevas Basturk estava se tornando cada vez mais parecida com um humano. Se não fosse confirmado que aquilo era apenas uma máquina de guerra, Fei acreditaria que alguém usava a armadura e se escondia dentro dela para enganar as pessoas. Com a ajuda de Fei, o progresso da pesquisa no laboratório dos cientistas loucos disparou. Em menos de 10 dias, a maioria das runas e matrizes da armadura demoníaca das trevas Basturk foram decodificadas, e uma parte do conteúdo da placa óssea branca também foi decodificada. Em breve, Shamborg seria capaz de começar a criar suas próprias máquinas de guerra. Durante esse tempo, Fei elevou seu personagem necromante ao nível 100 do modo inferno, e ele começou a se concentrar em seu personagem druida. O tempo passou rapidamente. Num piscar de olhos, 3 meses se passaram e o inverno envolveu a terra. Todos os zumbis e bestas demoníacas mutantes dentro da capital de Anji foram varridos por Fei, e ele começou a limpar os zumbis que vagavam fora das cidades e nas planícies. Após esses dias de matança, o personagem paladino de Fei e o personagem bárbaro ficaram um pouco mais fortes, e eles não estavam longe do reino semideus intermediário. Os reinos de ambos os personagens também ficaram mais poderosos, agora podiam ser liberados e irradiar 2 quilômetros ao redor de Fei. Dentro do Diablo World, o personagem druida de Fei alcançou o nível 100 do modo inferno e alcançou o rompimento. Além disso, seu personagem feiticeiro havia chegado ao nível 20 do modo inferno. Dentro do laboratório dos cientistas loucos, Caim e Akara analisaram e estudaram todos os segredos da armadura demoníaca das trevas Basturk, e todos foram decodificados. No começo, a armadura demoníaca das trevas Basturk agia com dificuldade e não estava disposta a ceder. Depois de ser torturado pelos estudantes universitários, ele finalmente desistiu e colaborou com a pesquisa. Além disso, revelou alguns segredos do inferno. Sob sua ajuda, o código do inferno, que foi copiado na placa branca de osso, foi completamente decodificado. Durante o processo, Caim e Akara descobriram uma coisa. Aconteceu que as forças do inferno não estavam planejando concluir o acordo com a Santa Igreja, as informações registradas na placa óssea branca eram meio verdadeiras e falsas e tinham uma grande chance de levar as pessoas ao caminho errado. Se a Santa Igreja tentasse criar máquinas de guerra usando a técnica secreta na placa de osso branca, sofreria muito.
As máquinas de guerra que a Santa Igreja criaria só poderiam ser controladas pelas forças do inferno. Aconteceu que lidar com demônios era um negócio de alto risco. Felizmente, Chambord tinha amplo conhecimento sobre runas divinas, bem como sobre o poder sombrio do inferno. Além disso, a armadura demoníaca das trevas Basturk, que poderia ser chamada de traidor do inferno número 1, ajudou muito. Então os dois cientistas loucos recriaram completamente a verdadeira técnica de criação de máquinas de guerra, e planejavam construir a primeira em breve. Hail the King, capítulo 951. Espaço selado. Através das informações que a armadura demoníaca das trevas Basturk revelou, Chambord soube que ele esteve usando o falso código sagrado do inferno para trocar pelos 19 lords da classe Sol e pelas 3 elites da classe Lua da Igreja Sagrada. O objetivo disso era que ele queria usar a energia da alma e a energia do núcleo desses mestres para alimentar uma matriz secreta do inferno, tentando libertar os 72 demônios que estavam selados no espaço sob o Palácio Real de Anji. Ele não tentou usar imperadores zumbis, já que os zumbis eram criaturas mortas-vivas, sem almas ou inteligência, então eles não atendiam ao requisito da matriz secreta. Enquanto Fei e Basturk discutiam isso, o rei murmurou e lembrou a si mesmo que estava na hora de verificar o espaço selado mencionado no diário. A situação dentro do Palácio Real de Anji finalmente chegou ao fim. No 100º dia, o Pérola Negra retornou para Chambord. No caminho de volta, o capitão Sparrow levou os membros de sua tripulação para saquear o Mar da Fragrância, obtendo muitos recursos do Império Leão. Ele finalmente experimentou a vida de um pirata do hiperespaço, e isso foi um pouco viciante. Durante a tarde daquele dia, Caim, Akara e suas dezenas de talentosos aprendizes transferiram todo o equipamento experimental e os frutos de seu trabalho para a barcaça, iniciando a longa jornada para casa. O laboratório temporário tinha recursos limitados. O próximo passo neste projeto de pesquisa era criar máquinas de guerra de ouro místico, e isso tinha que ser realizado no laboratório de Chambord. Além disso, as runas e as matrizes de magia tinham que ser criadas pela ferreira Peito da Charcy e seus aprendizes, portanto, retornar a Chambord era a única opção no momento. Como recurso e material mais valioso neste projeto de pesquisa, a armadura demoníaca das trevas Basturk também foi usada. Fei plantou sementes de poder da luz e energia espiritual neste demônio. Se ele quisesse se rebelar, Fei notaria instantaneamente, e ele poderia fazer esse demônio covarde implorar pela morte para acabar com seu sofrimento. Afinal, Basturk havia experimentado a dor excruciante várias vezes, e o maior traidor do inferno nos últimos milhares de anos já tinha se submetido a Fei. Expressava 100% de lealdade e estava disposto a ouvir todos os comandos de Fei, não se atrevendo a ter pensamentos ruins. No entanto, Fei não planejava abandonar a capital de Anji. Esta cidade majestosa e antiga foi administrada e fortalecida pelo Império Anji por muitos anos. A catástrofe de criaturas mortas-vivas havia matado todos os moradores da cidade, mas isso resultou em danos mínimos à infraestrutura, como matrizes defensivas mágicas, edifícios, trabalhos de defesa, lojas, palácios de adoração, casas, mercados e sistema de esgoto. Levaria centenas de anos para construir outra cidade como essa. Portanto, porque Chambord não deveria dominar esta cidade deserta. Fei decidiu transformar a capital de Anji em uma base militar oculta de Chambord.
Nos últimos meio mês, Fei gastou muito tempo e energia gravando muitas matrizes de mádias de luz nas paredes de defesa da cidade. Era tão denso que as pessoas ficariam tontas só de olhar para as gravuras. O personagem paladino de Fei purificou cada centímetro de terra da cidade, e a energia da morte do inferno não era encontrada mais em lugar algum. No momento, a capital de Anji era adequada para os seres humanos viverem, e as pessoas na cidade não precisavam se preocupar com o fato de a cidade ser atacada por zumbis e monstros. Isso era como um paraíso no fim do mundo. Agora, Fei planejava começar a mudar as pessoas para este lugar. No entanto, muitos zumbis avançados e bestas demoníacas mutantes ainda estavam vagando pela planície na região que ficava centenas de quilômetros ao redor da cidade. Após esse longo período, monstros de alto nível começaram a surgir e aparecer, e sua força geral aumentou significativamente. De fato, vários imperadores zumbis apareceram ao subir de nível e dominaram pequenas regiões da área. Agora, esses monstros criaram uma barreira natural inquebrável. Como Fei já montou matrizes mágicas de luz consideráveis em torno das fronteiras do Império Anji, esses zumbis e monstros foram colocados entre as matrizes mágicas gigantes nas fronteiras e as matrizes mágicas menores ao redor da capital de Anji. Em certo sentido, eles estavam sendo capturados por Fei e só podiam viver nesta terra. Eles poderiam se tornar mais cruéis e evoluir, mas não podiam se mudar para outro lugar para espalhar a morte e o poder do inferno. Portanto, a menos que verdadeiros mestres viessem, esse grande número de monstros bloqueava outras pessoas, como espiões e tropas. Agora, entrar no território do antigo Império Anji era quase impossível, era impossível para pessoas comuns ou guerreiros e magos com força fraca. Agora, Shambord poderia realizar alguns experimentos proibidos neste lugar em paz. Além disso, com as reforçadas matrizes de teletransporte mágico de longa distância, não havia problema em transportar pessoas e recursos para este local. Depois de verem o Pérola Negra partindo, Fei e o Mago de Mortos-Vivos Reis Albenk ficaram para trás. De acordo com as informações, Fei liberou sua energia espiritual e usou algumas técnicas, finalmente descobrindo o misterioso espaço selado. Era de fato a cerca de 2.000 metros subterrâneos. A partir das informações que Fei conseguiu com o feedback da energia espiritual, esse espaço deveria ser um mundo pequeno que existia por si só no vazio, completamente separado do mundo exterior. Para ser honesto, se não fossem as instruções e dicas dadas no diário do novo imperador de Anji, bem como a varredura de energia espiritual usando como o radar de Fei, outras pessoas nem conseguiriam encontrar esse lugar. Olhando através de outra lente, a entrada para este espaço era apenas uma esfera de luz do tamanho de um punho, e estava dentro de camadas de rochas. Esta esfera de luz prateada deve ser a entrada para esse misterioso espaço selado. Como o Fei e o Rei Zalbenka atingiram um alto nível de força, era fácil mover-se e penetrar fundo no solo. Logo, eles invadiram a Terra e entraram no espaço misterioso pela entrada da esfera de luz. Isso é, um vácuo real. Fomos teletransportados para o cosmos. Assim que esses dois entraram no novo e estranho espaço, eles se assustaram, eles ficaram completamente chocados com o que viram. Era um vasto espaço negro e parecia o verdadeiro cosmos. Luzes fracas de estrelas podiam ser vistas de longe, e eram fascinantes e brilhantes. Uma emanação antiga, profunda e misteriosa permeava o ar, fazendo as pessoas sentirem que era o começo do universo, à medida que a vicissitude permeava o ar.
A pressão turva e majestosa era tão grande que Fei e Reis Albenk tiveram dificuldade em respirar adequadamente. No meio desse espaço brilhante e cheio de estrelas, 72 ovos de pedra gigantes flutuavam no ar. Esses ovos de pedra eram de vários tamanhos, mas mesmo os menores tinham um diâmetro de mais de 10 quilômetros, parecendo um pequeno meteorito. No momento, eles estavam se movendo em padrões misteriosos enquanto eram posicionados em vários lugares no cosmos, e lentamente giravam e giravam. Se alguém prestasse mais atenção, eles poderiam ver que cada ovo de pedra tinha uma superfície áspera e poeira em camadas sobre eles por muitos anos. Através da poeira, faixas de chamas vermelhas como lava podiam ser vistas ao redor deles como a teia de aranha, e elas piscavam a cada 10 segundos como se estivessem batendo como corações, emitindo faixas de aterrorizante energia da morte através das rachaduras. Os rugidos e gritos podiam ser vagamente ouvidos dos ovos de pedra, e parecia que eles estavam aprisionando bestas aterrorizantes que estavam tentando escapar. Hail the King, capítulo 952. Sangue Divino. Esses 72 ovos de pedra gigantes contêm os 72 demônios selados do inferno. Fei e Reis Albenk pareciam tão pequenos quanto formigas na frente desses gigantescos ovos de pedra. Quando olharam para cima e observaram, ficaram chocados e seus lábios e gargantas ficaram secas. Agora, as palavras não podiam nem descrever as emoções e pensamentos que eles tinham. Os dois finalmente acordaram do choque depois de um longo tempo. Vamos nos separar e olhar em volta. Se alguém descobrir algo, não se mova sozinho, temos que notificar um ao outro e nos movemos juntos. Depois de tomarem rapidamente a decisão, eles decidiram se separar e seguir por conta própria. Fei avançou e lentamente se aproximou do centro do misterioso espaço selado. Quanto mais perto ele estava desses ovos de pedra, mais majestoso e aterrorizante Fei os achava. Essas peças gigantes de pedra não nasceram na natureza. Fei percebeu que, na superfície deles, dois tipos de poderes, sagrados e maus, estavam brigando entre si e entrelaçados. Ambas as emanações continham fragmentos de leis divinas. Mesmo um pouco de energia vazada poderia acabar com um poderoso Lorde da classe Sol. Um lugar tão aterrorizante. Fei havia passado por centenas de batalhas e tinha uma vontade de ferro que foi treinada no Diablo World, no modo inferno. No entanto, quando ele passou pelos gigantes ovos de pedra, um por um, as horas horríveis desses ovos chocaram o rei e o fizeram sentir um forte sentimento de medo. Parecia que os demônios presos dentro dos ovos de pedra poderiam eclodir e devorá-lo a qualquer momento. Com a guarda levantada, Fei viajou entre os ovos de pedra com cautela. De repente, ó Deus! Isto é, no centro de todos os ovos de pedra, havia um ovo de pedra gigante que era muito maior que seus companheiros. Ainda estava girando lentamente, mas Fei não percebeu, pois outras coisas bloquearam sua visão. Se os outros ovos de pedra fossem como subordinados, esse enorme ovo de pedra seria como o imperador inalcançável. Todos os outros ovos de pedra giravam e circulavam esse gigante ovo forte como guardas leais protegendo seu senhor. Além disso, diferente de outros ovos de pedra, sua superfície não era cinza e áspera. Em vez disso, era lisa como um espelho, e chamas pretas e brancas queimavam nele em padrões alternados. Além disso, a energia da vida podia ser claramente percebida, fazendo parecer um ovo que estava alimentando algo dentro.
Quando Fei se aproximou desse ovo de pedra em choque, ele ficou surpreso com os fios de correntes vermelhas que eram da espessura de barris de vinho enrolados na superfície desse ovo de pedra. Como o tamanho desse ovo de pedra era tão grande, as correntes vermelhas pareciam fios de cabelo finos de longe. Portanto, o rei não notou isso antes. Essas são runas divinas. Runas divinas ancestrais. Fei cuidadosamente se aproximou e ficou surpreso ao encontrar imagens douradas do tamanho de uma palma piscando nas correntes vermelhas. Essas runas divinas se conectavam densamente. Com a luz divina piscando sobre eles, as correntes vermelhas de aparência ilimitada também começaram a se mover. Infundidas com poder divino, as correntes vermelhas envolvem o gigante ovo de pedra camada por camada. No entanto, elas ainda estavam se movendo como se tivessem suas próprias mentes. Corrente estranha. Cor vermelha, de que material é feito? Pode amarrar esta esfera brilhante, por isso não deve ser comum. Fei não conseguiu se conter, ele queria estender a mão e tocar essa corrente mística. Ele queria começar com o material e descobrir mais pistas. Agora, Fei era conhecedor em termos de alquimia e materiais, ele estava aprendendo com Caim e Acara. Como o rei era semi-profissional, os materiais antigos podiam ser reconhecidos por ele. Então, a partir de seu material e marca, ele poderia descobrir a qual raça e energia elementar pertenciam às muitas runas divinas que piscavam. No entanto, quando suas mãos estavam prestes a tocar a corrente, ele de repente descobriu algo e congelou. Isso não é sólido. É líquido, líquido vermelho, poderia ser sangue. Fei ficou atordoado. De repente, ele descobriu que as correntes vermelhas nas quais as runas douradas brilhavam não eram feitas por um artesão talentoso, elas eram feitos de sangue puro. Os pingos de sangue se uniram firmemente e pareciam correntes de metal, e eles soltavam uma série de ruídos de colisão de metal. Cada pedacinho de sangue continha poder inimaginável e fragmentos de leis divinas, e era incomparável em termos de habilidades de selamento. No momento, todo o ovo de pedra estava precisamente selado. Esse sangue poderia ser sangue divino. Fei ficou tão chocado que ficou entorpecido. Nas lendas, o sangue divino continha poder inimaginável. Como essas correntes vermelhas eram feitas de sangue, não era estranho que elas também pudessem lidar com demônios. O que chocou Fei foi que, com base nas observações dos arredores, parecia que esse lugar existia há dezenas de milhares de anos. Portanto, o sangue deveria estar por aí por tanto tempo também. Após a passagem do tempo, o sangue ainda estava pleno e brilhante, não se desintegrou ao longo dos anos. De onde veio esse sangue? Quão poderosa deve ser essa pessoa? Fei voou ao redor desse gigante ovo de pedra e deu uma olhada melhor. Pelo tamanho, foram necessárias centenas de toneladas de sangue para selar esse demônio. Além disso, como o sangue não apodreceu ou desapareceu depois de tanto tempo, era chocante e um pouco inacreditável. Se Fei não estivesse preocupado em danificar o selo e acidentalmente liberar os demônios, ele teria levado um pouco de sangue de volta para pesquisar. Isso era sangue divino. O sangue divino era várias vezes mais valioso do que todos os tesouros encontrados no Palácio Real de Anji. Uma vez que continha poder divino, leis fragmentadas da natureza e o segredo de se tornar um deus, havia muitas coisas para estudar. Com a terrível capacidade de pesquisa do laboratório dos cientistas loucos, talvez isso quebrasse o código de se tornar um deus no mundo real,
tornando Fei mais poderoso como um deus que estava olhando para a terra. Esses 72 ovos gigantes devem conter os 72 demônios do inferno, e o maior do centro deve ser o senhor dos 72 demônios. Esse Lorde Demônio deve ser aterrorizante, e o dia do juízo final ocorreria no continente Azeroth se eles eclodissem. Essa situação era louca e sedutora também. Ninguém sabia qual Deus selou esses demônios aqui por milhares de anos. Se essa notícia fosse divulgada, todo o continente ficaria louco e lutaria por isso. Depois de fechar os olhos, Fei parecia ter ouvido rugidos altos em seus ouvidos e pensado na história passada. Ele tinha certeza de que essa batalha foi insana. Ao mesmo tempo, um grito soou no ouvido de Fei. O coração de Fei deu um pulo e ele pensou: este é o suspiro do mago de mortos-vivos, será que ele está em perigo? Hail the King, capítulo 953. Um dia no céu é um ano na terra. Fei não se atreveu a hesitar. Como um relâmpago, ele correu na direção de onde o barulho veio. Depois de passar rapidamente mais de 20 ovos de pedra gigantes, Fei finalmente viu o mago dos mortos-vivos, e seu coração que estava na garganta voltou ao peito. Nada terrível aconteceu, o mago de mortos-vivos apenas ofegou porque ele fez uma descoberta. Olhe rapidamente para isso, o mago de mortos-vivos acenou para Fei e apontou para um ovo de pedra gigante que tinha um diâmetro de cerca de 26 quilômetros. Fei olhou na direção que Reis Albenk estava apontando e suas pupilas se contraíram instantaneamente no momento seguinte. O selo está quebrado. Esse ovo gigante de pedra parecia intacto, mas uma fenda com mais de 1 quilômetro de comprimento e 100 metros de largura apareceu no fundo. A rachadura preta parecia uma boca gigante com um sorriso zombeteiro, e um vendaval vermelho escuro estava soprando, criando barulhos altos de assobio. Na beira da rachadura, pedaços de fios quebrados de correntes vermelhas tremulavam ao vento. Diferente de outros ovos de pedra que tinham energia vital emitida por eles, esse ovo de pedra gigante estava silencioso e morto sem nenhum movimento dentro. Como um ovo que já deu à luz uma galinha, parecia completa, mas só tinha uma casca do lado de fora. Fei e Reis Albenk se entreolharam e seus corações afundaram. Sem dúvida, o demônio do inferno que foi selado dentro deste ovo gigante de pedra já escapou. Isso significava que um demônio aterrorizante da era mítica agora escapara para o continente Azeroth, e ninguém sabia onde estava escondido. Agora, deve estar observando a situação com os humanos enquanto tenta recuperar sua força. Uma vez que a oportunidade aparecesse, criaria uma tempestade de sangue sem limites no continente. A tragédia dos humanos podia ser prevista agora. Fei pensou no combate entre ele e a armadura demoníaca das trevas Basturk. A força aterrorizante que saiu da foice do deus da morte e esse raio de chamas negras poderia ser esse demônio que escapara. Infelizmente, Fei não conseguiu eliminá-lo antes de recuperar sua força. Hazel, você pode proteger o exterior, vou entrar e dar uma olhada. Fei pensou um pouco e tomou a decisão. Isso, o mago de mortos-vivos parecia hesitante, e ele disse preocupadamente: não faça isso. Este lugar parece mau e extremamente perigoso. Uma vez lá dentro, se houver. Este homem não terminou suas palavras, mas Fei já sabia o que ele queria dizer. Está tudo bem. Fei emitiu sua energia espiritual e examinou o interior. Depois de não detectar nenhum perigo, ele sorriu e disse: estou confiante nisso. Ok então, mas tenha cuidado.
Se houver algo errado, saia imediatamente. Fei assentiu levemente e instantaneamente avançou para o ovo de pedra gigante através da fenda preta considerável. Aterrorizante. A pressão dentro deste ovo de pedra é milhares de vezes mais forte em comparação com o misterioso espaço selado. Assim que Fei entrou, ele sentiu a escuridão espessa que não podia ser diluída correndo em sua direção. Então, como se seu corpo fosse pressionado por uma rocha maciça que pesava mais de 1 milhão de quilos, seu corpo ficou rígido. Se ele não usasse instantaneamente o reino antimago dos bárbaros, ele poderia ter sido gravemente ferido por essa pressão. Antes que ele pudesse dar uma boa olhada na estrutura do interior do ovo de pedra, de repente ele sentiu como se estivesse passando por um portal espacial e temporal. Então, o espaço ao seu redor se iluminou e ele estava dentro de outro espaço misterioso. A escuridão e as paredes de pedra que ele esperava não aparecerão. Quando olhou para cima, viu o sol brilhante e belas nuvens, e o vento estava agitando seus cabelos. Então, ele olhou para baixo e olhou em volta, vendo que agora estava dentro de um deserto branco sem limites. Isto é, um mundo pequeno místico. Fei franziu a testa e pensou consigo mesmo. Acontece que este ovo de pedra não era tão simples quanto parecia do lado de fora. Por dentro, havia um espaço misterioso, provavelmente foi criado por um mestre poderoso usando uma técnica secreta suprema. No entanto, este mundo não era tão completo, era mais um produto copiado de baixa qualidade. Exceto pelo deserto sem limites, Fei não podia ver mais nada, não havia plantas ou outras formas de vida. O bom era que Fei agora era um semideus e ele tinha seu próprio reino. Portanto, mesmo que as leis dentro deste mundo pequeno fossem completamente diferentes do mundo exterior e os elementos naturais não existissem aqui, Fei ainda poderia usar o poder de seu reino para voar. Após meia hora de busca, Fei finalmente decidiu desistir depois que não conseguiu nada com a busca. Este era um mundo muito básico, e era como um conjunto de ilusões realistas. Sempre que Fei voasse mais de 1 quilômetro, ele seria teletransportado de volta ao local original. De certo modo, esse pequeno mundo estava a apenas 1 quilômetro do local onde Fei apareceu pela primeira vez. Quando Fei ultrapassou esse limite, ele foi teletransportado de volta ao local original pelas leis deste lugar. Esta é realmente uma prisão natural, todas as leis deste mundo são projetadas para prender alguém aqui. Além disso, como não há elementos naturais neste lugar, qualquer pessoa presa aqui não pode cultivar. Mesmo um gênio cultivado neste espaço por milhões de anos, nenhuma progressão seria alcançada. A cena simples do deserto branco era a única coisa que uma pessoa podia ver aqui. Se uma pessoa ficasse aqui por tempo suficiente, sofreria colapsos mentais. Fei olhou para o céu e notou que havia uma rachadura preta com cerca de 1000 metros de comprimento, deve ser a rachadura que ele viu do lado de fora e a única saída deste mundo. Depois de procurar mais uma vez e não obter nada, Fei correu em direção ao céu. Então, ele experimentou a mesma sensação de passar por um portal espacial e temporal, e a pressão terrível persistiu. Então, a cena diante dele brilhou, e ele finalmente saiu. Rei Zalbenk, que estava guardando este lugar, ficou entusiasmado quando viu Fei, e ele correu antes de observar cuidadosamente o rei. Depois de ver que estava tudo bem, ele disse preocupadamente: "Você finalmente saiu. Se você tivesse ficado lá um pouco mais, eu teria entrado para encontrá-lo. Eu estava ansioso."
Fei estava confuso. Eu só fiquei lá por 1 hora, porque você está tão ansioso. O sorriso no rosto de Reis Albenk congelou e ele perguntou: o que você disse? Quanto tempo? Apenas 1 hora. Fei estava confuso, mas sua intuição lhe disse que algo estava errado também. No entanto, eu esperei por você aqui por 1 dia. A expressão do rei Zalbenk disse a Fei que o mago de mortos-vivos não estava brincando. 1 dia? Fei ficou chocado. Poderia ser, a velocidade do tempo é diferente no mundo pequeno dentro do ovo de pedra em comparação com o mundo externo. Era exatamente como o famoso ditado chinês de 1 dia no céu é 1 ano na terra. Hail the King, capítulo 954. 5 ovos de pedra quebrados. Fei contou a Reis Albenk sobre sua experiência dentro do ovo de pedra gigante, e o mago de mortos-vivos ponderou. Se for esse o caso, esses 72 ovos de pedra gigantes têm diferentes espaços independentes no interior. Esses espaços foram criados por técnicas puldarussas para selar esses demônios do inferno. Um poder tão aterrorizante. Mesmo se estivermos de volta à Era Mítica, onde os mestres estavam por toda parte, apenas os mestres do nível de Rei Divino poderiam ter esse poder. Ser capaz de selar 72 demônios do inferno já é bastante assustador, eles são como deuses no inferno. No entanto, não podemos ignorar uma possibilidade: talvez tenha sido um grupo de pessoas em vez de uma pessoa que selou os demônios. De repente, Fei pensou em algo enquanto olhava para este ovo gigante de pedra quebrado, e sorriu e disse: no entanto, não é importante descobrir quem criou este lugar. Mais importante, você não acha que essa diferença interessante na velocidade do tempo é muito benéfica para nós? Você quer dizer? Os olhos do mago de mortos-vivos se iluminarão. No entanto, ele rapidamente balançou a cabeça e disse: o tempo passa mais rápido dentro desse espaço, por isso não faz sentido para nós. Além disso, você mencionou que não existem elementos naturais dentro do espaço, portanto, nenhum guerreiro ou mago poderia cultivar lá. Exceto por prender pessoas, não consigo pensar em outro uso. Fei riu alto. Isso está um pouco errado. Haha. Temos um poderoso instituto de pesquisa, laboratório dos cientistas loucos. Esses 2 cientistas loucos ensinaram um grupo de pequenos cientistas loucos, e nada pode parar esse grupo de pessoas. Eu só preciso fornecer esse mundo pequeno para eles e tenho certeza de que eles podem descobrir a lei do tempo deste espaço. Além disso, não espero que eles possam criar outro mundo. Tudo o que eles precisam fazer é alterar a lei do tempo e torná-la mais lenta dentro deste espaço em comparação com o mundo exterior, isso será mais do que suficiente. Se isso acontecer, este mundo pequeno será benéfico para nós. Os olhos do mago de mortos-vivos se iluminarão e ele disse: isso mesmo, esta é uma ótima ideia. Chambord tem uma base mais fraca e carece de acumulações. Neste mundo caótico, o tempo é o recurso mais valioso. Se a lei do tempo dentro deste pequeno mundo puder ser alterada na medida em que 1 dia lá for igual a 1 minuto aqui, será uma loucura. 1 ano será apenas 365 minutos aqui. Haha. Mesmo que as pessoas não possam cultivar lá, podemos fazer outras coisas. Por exemplo, se colocarmos a fábrica de armaduras de ouro mística, 1 tonelada de máquinas de guerra poderá ser construída em pouco tempo. Além disso, podemos fazer todos os tipos de pergaminhos mágicos. É perfeito,
pois é um vácuo natural de energia mágica. Fei assentiu e disse: isso mesmo. No entanto, tudo o que você disse só pode ser feito se uma condição for atendida. Sim? Temos que garantir que esse espaço selado e esse ovo gigante de pedra sejam completamente seguros, não pode haver perigo oculto. Isso está certo? Fei assentiu e disse: como esse é o caso, vamos fazer o que fizemos antes e olhar em volta individualmente. Temos que contar quantos demônios do inferno realmente escaparão. Além disso, precisamos inspecionar os ovos selados e estimar quanto tempo eles podem durar. Então, precisamos descobrir se existe uma maneira de fortalecer os selos nesses ovos de pedra. Planejaremos o resto assim que eles forem descobertos. O mago de mortos-vivos assentiu, e ele correu para a direita para procurar. Fei parou por um segundo antes de correr para a esquerda. Esse espaço selado era tão grande quanto o cosmos e sem limites. Foi preciso muita energia e tempo para pesquisar completamente. Embora Fei e Reis Albenk fossem mestres poderosos e raros, eles só terminaram a busca depois de um dia inteiro. Um dia depois, os dois se encontraram no local de antes. Você pode falar primeiro. A expressão de Fei mostrou que ele não estava de bom humor. A situação é pior do que eu pensava, disse o mago de mortos-vivos com toda a seriedade. Sem contar o que descobrimos, vi que 2 ovos de pedra gigantes tinham rachaduras nesse lado e os demônios que deveriam ser selados dentro deles se foram. Além disso, o poder dos selos em 3 ovos gigantes de pedra enfraqueceu e as correntes de sangue divinas se desconectaram em vários lugares. Talvez os demônios nesses 3 ovos eclodam em pouco tempo. A situação do meu lado é semelhante. Há 2 ovos de pedra com rachaduras neles e 6 estão prestes a ser corroídos pelo poder do inferno e quebrarem. Fei relatou os números que conseguiu. Depois de confirmar a situação, ambos sentiram um calafrio em suas mentes. Agora, foi confirmado que 5 dos 72 demônios do inferno haviam escapado. Este era um número assustador. Ninguém sabia quando eles escaparão, onde estavam escondidos e quanta força haviam recuperado. Pensando bem, parecia que um dos 5 demônios causou a terrível catástrofe de criaturas mortas-vivas que quase transformou toda a região norte de Azeroth em um paraíso para criaturas mortas-vivas. Se esses 5 demônios do inferno se reunissem e se coordenassem, quem poderia detê-los, já que todos os deuses diziam estar dormindo profundamente? Maradona, o humano mais poderoso do continente, poderia detê-los. Fei não podia ter certeza de que esse homem era poderoso o suficiente para realmente matar deuses e demônios. Parecia que tragédias estavam prestes a atingir o continente, mas ninguém percebeu esse problema urgente. Tanto faz, não vamos pensar nisso ainda. Vamos ver se os selos que estão prestes a quebrar podem ser reforçados. Depois que Fei e Reis Albenk conversaram por um tempo, parecia que não havia melhor maneira. Eles começaram a pesquisa a partir do ovo de pedra quebrado. Os 2 decolaram da superfície de pedra do ovo gigante e revelaram as correntes de sangue divinas por baixo. A maioria das correntes já quebrou, e as runas divinas de ouro eram vagas demais para serem vistas. Além disso, as leis e o poder divino começaram a se dispersar na área, e a maior parte da essência vazou. A maior parte do sangue se solidificou e se transformou em esferas do tamanho de punhos, parecendo gemas incrustadas na superfície do ovo gigante sob a superfície de pedra.
Assim como Fei esperava, a superfície semelhante à pedra foi criada pela poeira que se acumulou ao redor dos ovos por um longo tempo. Todos os ovos gigantes devem se parecer com o ovo gigante no centro desse espaço, eles devem ser brilhantes e atraentes. No entanto, os outros ovos gigantes agora estavam cobertos de pedra por algum motivo, mas o ovo gigante do tipo imperador no centro ainda estava limpo e brilhante, emitindo energia vital poderosa. Depois de estudarem todos os 5 ovos quebrados, eles obtiveram apenas informações limitadas. Fei era meio especialista em runas divinas, e tinha algum conhecimento em técnicas secretas focadas no selamento. No entanto, ele só conseguia ver vagamente algumas pistas. Afinal, com base em sua suposição inicial, um mestre do nível do Rei Piedoso colocou esses selos. Seria estranho se Fei e Rei Zalbenk, que não conheciam bem esse assunto, os vissem. Depois de não obterem informações úteis suficientes, eles não ousaram fazer nada, apenas no caso de piorarem a situação. Os dois vagaram pelo espaço selado e observaram mais, e então eles decidiram sair. Hail the King, capítulo 955. A Igreja Sagrada Frenética. Como um espaço tão assustador e selado estava debaixo da capital de Anji, Chambord diminuiu a velocidade de modificação desta cidade vazia. De fato, Akara e Caim interromperam temporariamente o plano de criar mais máquinas de guerra de ouro místico, e voltaram correndo para o Império Anji sem hesitar. Sob a proteção de mestres como Rei Zalbenk, Torres, Drogba e Pierce, eles começaram a pesquisar os segredos e mistérios das correntes de sangue divino, na esperança de obter informações úteis para fortalecer os selos dos ovos gigantes que estavam prestes a quebrar. Por outro lado, Fei teve a chance de voltar a Chambord e passar 5 dias sozinho com suas 2 lindas rainhas. Então, ele correu de volta ao Império Anji para matar os monstros poderosos para obter mais energia mística para aumentar sua força. O foco do rei ainda estava no personagem paladino e no personagem bárbaro. Felizmente, havia centenas de milhões de zumbis e bestas demoníacas mutantes dentro do território de Anji, e era difícil matá-los todos. Com o passar do tempo, muitos deles evoluíram e subiram de nível. Com o aumento da força, a energia mística dentro de seus corpos também aumentou. Por enquanto, esses monstros podem suportar a velocidade de matança de Fei e permitir que ele suba de nível por um tempo. Ao mesmo tempo, parecia que a situação no continente de Azeroth ficou ainda mais caótica. Com base nas informações entregues a Fei através do escritório de cartas, o rei soube que grandes mudanças ocorreram. Em menos de meio ano, milhares de impérios nas 5 regiões do continente de Azeroth entraram em colapso e se transformaram em pó nas chamas da guerra, e muitos seres vivos morreram no caos. Muitos mestres famosos caíram nas guerras, muitas cidades grandes e antigas foram arrasadas e muitas civilizações foram completamente exterminadas. A Era do Caos havia chegado ao continente com força total, e os impérios estavam lutando entre si pelo bem da batalha. Todos os heróis e maquinadores ficaram frenéticos e perderam a calma. Ninguém sabia se alguém estava tentando enviar a informação ou o que. Uma profecia começou a se espalhar pelo continente como uma praga. Os deuses no céu e os demônios no inferno acordaram de seu longo sono, e a guerra entre deuses e demônios que esteve parada por muitos anos está prestes a recomeçar. Além disso, as raças afiliadas dos 2 clãs também estão acordando do sono e vão se juntar à guerra.
Antes da chegada real da Era do Caos, apenas os verdadeiros imperadores que puderem unir suas regiões podem ser abençoados pelo clã dos deuses ou pelo clã dos demônios e receber a vida eterna. Esse boato ridículo era bastante popular e rapidamente encontrou um mercado para si. Em pouco tempo, quase todos os poetas viajantes promoveram essa profecia ao redor do mundo. Quando mais pessoas falam sobre um boato, esse boato se tornará a verdade na mente de muitas pessoas. No final, a maioria das pessoas acreditava nesse boato, e a atmosfera do dia do juízo final e da destruição do mundo envolveu todo o continente. Obviamente, essa não foi a notícia mais chocante. Nos últimos dias, o evento mais chocante ocorreu na montanha sagrada da Santa Igreja, situada na ilha da Sicília. Por alguma razão, a figura mais poderosa e influente, o Papa Blatter, emitiu muitas ordens. Ninguém sabia se a cabeça desse homem estava funcionando mal, mas ele retirou o reconhecimento da Santa Igreja dos 3 imperadores dos 3 impérios de nível 9, AC Milão, Inter de Milão e Juventus, e ele também os excomungou. Além disso, ele declarou que o poder do mal controlava as famílias reais dos 3 impérios e convocou crentes, sacerdotes e cavaleiros sagrados para a cruzada contra esses 3 impérios. Agora, a situação passou de mal a pior. Quase ao mesmo tempo, a região central de Azeroth, que era a mais pacífica, foi instantaneamente envolvida pelas chamas terríveis da guerra. Um homem sábio que viveu neste continente disse que mesmo a religião mais pura poderia se transformar em algo mais aterrorizante do que demônios. Agora, essa citação dele era a frase perfeita para descrever tudo isso. A Santa Igreja havia crescido no continente por milhares de anos sem que ninguém os controlasse, e eles fizeram uma lavagem cerebral em um grande grupo de pessoas. Mesmo sabendo que a Santa Igreja era poderosa, muitas pessoas ainda subestimaram essa organização. De todas as regiões, a Santa Igreja tinha o maior número de crentes fanáticos na região central, onde estava localizada a Montanha Sagrada, e havia pelo menos centenas de milhões deles. Essas pessoas tratavam as ordens do Papa como as mensagens dos deuses e podiam até abandonar e matar seus pais, outras pessoas importantes e entes queridos. Como resultado das ordens do Papa Blatter, muitas famílias foram tragicamente destruídas e muitas sociedades caíram no caos e na destruição. Muitas pessoas assaltaram outras pessoas e cometeram crimes em nome dos deuses, e gemidos e gritos ressoaram no céu acima de toda a região central, enquanto cadáveres enchiam a terra. As guerras na região central foram tão intensas que ultrapassaram o limite de todas as grandes guerras dos últimos anos, ultrapassando muito outras regiões. Embora os 3 impérios de nível 9 que a Igreja Sagrada mirou fossem poderosos e profundamente enraizados no chão, eles estavam em situações terríveis quando encaravam a Igreja Sagrada. Os dois lados haviam tirado todos os disfarces e oficialmente travaram guerras um contra o outro. Infelizmente, durante a batalha na Península da Córcega, a Legião da Espada do Julgamento da Santa Igreja danificou severamente as tropas unidas dos 3 impérios de nível 9. O mestre número 1 do Império Inter de Milão, Semideus Ibrahimovic, que tinha o apelido de Torre Sagrada, foi cercado e atacado por centenas de mestres da Igreja Sagrada. Ele ficou gravemente ferido e ninguém sabia para onde ele foi. Os 2 jovens lords do Império de Milão, Charal e Hipato, foram caçados por 2 oráculos Exequiaters, Henning e Kalina, por dezenas de milhares de quilômetros. Esses 2 jovens lords ficaram arrasados e havia rumores de que esses 2 jovens haviam morrido nas mãos da Santa Igreja.
Os imperadores dos 3 impérios também não estavam vivendo boas vidas. A aliança sagrada que eles criaram estava à beira do colapso, e eles mal conseguiam permanecer vivos, eles nem precisavam pensar em se vingar. De fato, soube-se que o Império da Juventus estava planejando se submeter à Santa Igreja, e os membros das famílias reais do AC de Milão e da Inter de Milão estavam se preparando para fugir para outras regiões. As mudanças na região central de Azeroth ocorreram inesperadamente e chocaram o mundo inteiro. Como um cão louco provocado, a Santa Igreja punia severamente qualquer um que pudesse. A máscara gentil e hipócrita que a Santa Igreja usava há milhares de anos foi arrancada e tornou-se agressiva e de temperamento curto. Além disso, o exército da Santa Igreja estava se expandindo com velocidade insana. Em pouco tempo, tinha mais de 5 milhões de soldados. A Igreja Sagrada estava convidando mestres famosos em particular, pedindo que se juntassem ao exército da Igreja Sagrada. Os que recusaram as ofertas estavam conspirando com demônios e diabos e foram caçados. Todos os dias, muitos civis ateus eram acusados de serem pagãos, e todos eram queimados em cruzes de fogo. Uma tempestade sem precedentes estava passando por todo o continente. Parecia que nuvens escuras cobriam o céu, fazendo tudo parecer deprimente e sem espírito. Enquanto chuvas de sangue e tempestades caíam no chão, todos os impérios gigantes estavam em perigo. Por exemplo, o Império de Barcelona e o Império de Madrid estavam brigando há milhares de anos, mas eles pararam o conflito e a guerra momentaneamente. Todas as pessoas estavam preocupadas que a frenética Igreja Sagrada fosse atacar e matá-los. Então, os grandes impérios em cada região começaram a formar vagamente uma aliança com a ajuda de um homem misterioso, e parecia que eles queriam lutar juntos contra a Santa Igreja. A situação no continente de Azeroth mudou tão rapidamente que foi inédita. Ninguém poderia adivinhar o que ia acontecer a seguir. O que exatamente estimulou a Santa Igreja e causou sua súbita transformação? Hail the King, capítulo 956. Ir à procura de uma pessoa. Muitas redes de inteligência trabalhavam horas extras e acima da capacidade, tentando descobrir o segredo por trás de tudo isso. No entanto, apesar de muitos rumores serem divulgados, quase nenhum deles foi validado. Havia apenas uma coisa em que muitas pessoas concordavam. Após milhares de anos de crescimento e expansão, a ambição dessa força religiosa saiu do controle e teve que ser exalada. Os sacerdotes hipócritas finalmente não puderam ficar satisfeitos com o poder de estar acima do mundo mortal, e estavam muito interessados nas vidas luxuosas cheias de luxúria e desejo. Na mente de quase todo mundo, a Santa Igreja queria modificar o mundo e fazer com que ele fosse uma igreja, mas nenhum Estado. Eles queriam eliminar todos os impérios e ser a única força. Como resultado, a região central de Azeroth, onde o conflito entre a Igreja e os Estados era o mais intenso, tornou-se o campo de testes do Papa Blatter. Ao mesmo tempo, muitas más notícias vieram de outras regiões. O deus maligno Kluivert, que havia rumores de ter aparecido cerca de um ano atrás, finalmente apareceu novamente no continente. Esse terrível deus demoníaco da tribo do mar parecia ter recuperado uma parte de sua força e destruiu um império de nível 1 na região sul e devorou dezenas de milhões de criaturas. Finalmente, enfureceu um jovem lorde na região sul. Os dois batalharam ferozmente, e esse deus demoníaco desapareceu novamente. No entanto, com sua aparição, a tribo do mar que desapareceu por milhares de anos voltou de forma dominante.
como grandes grupos de abelhas e grandes rebanhos de formigas do exército, eles apareceram no Mar Egeu, na região sul, e bloquearam e mataram todos os navios militares e mercantes. Por um tempo, eles chegaram em terra e destruíram centenas de cidades ao redor do Mar Egeu e mataram muitos humanos. No final, os mestres humanos e os impérios humanos não conseguiram conter sua raiva, e uma guerra entre as duas raças começou. A pior notícia até agora foi que outras raças raras que desapareceram por um longo tempo também mostraram seus rostos neste continente. Algumas pessoas alegaram que viram mestres elfos nas florestas, e outras disseram que viram mestres anões comprando minérios de ferro e que pareciam estar fabricando armas militares. O mais chocante foi o fato de algumas pessoas afirmarem ter visto dragões gigantes voando no ar acima do Mar Misterioso, nos limites da região leste. Todos os tipos de rumores fluíram no continente. Parecia que todas as raças, exceto os orcs, aparecerão. As mudanças no continente deixaram as pessoas ansiosas. Para a maioria das pessoas, eles estavam dispostos a ser cães durante a paz, em vez de humanos durante o caos. A maioria das pessoas comuns se sentia assim neste momento. Os tempos caóticos eram os melhores para os heróis, dando-lhes grandes oportunidades. No entanto, para as pessoas comuns, eles desejavam paz e sobrevivência. Em comparação, a região norte mais fraca era a mais pacífica atualmente. Depois que o imperador Yasin se tornou um semideus, quase nenhuma guerra estourou na região norte. O Império Leão e o Império Zenith mantinham a paz com a lógica. Claro, o Império Angique ainda estava enfrentando a catástrofe de criaturas mortas-vivas era uma exceção, o rosto das pessoas mudava de cor ao falar sobre isso como se fosse uma cobra ou escorpião venenoso. O Imperador Humano do Norte Alexander também ficou famoso junto com o Império Angi. Este jovem e poderoso Lorde que podia combater a energia dos mortos-vivos ficou famoso depois de derrotar o jovem Lorde Reus de Ormend. Ele se tornou uma potência que poderia rivalizar com pessoas como o Imperador Yasin, de Zenith, e o Imperador Juninho, de Leão, e muitas pessoas o admiravam. Caos. 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 Todos os tipos de informações foram repassados para Fei e Chambord. Nos últimos tempos, o grupo de inteligência de Chambord liderado pelo ministro Best e pelo líder militar Brook trabalhou durante dia e noite e operou horas extras, tentando criar todos os tipos de hipóteses e cenários a partir das informações que o escritório de cartas forneceu a eles. Eles queriam capturar a verdade do oceano de informações e prever um pouco o futuro para fornecer ao rei planos de ação que pudessem ser bem executados. Todos esses súditos leais estavam se esforçando ao máximo para proteger o reino à sua maneira. Até os chambordianos comuns sentiam a tristeza das guerras como se nuvens escuras pairassem sobre suas cabeças. Enquanto estavam preocupados, eles também tinham sorte. Se não fosse o gênio rei Alexander, que apareceu repentinamente em Chambord, a força fraca do antigo reino de Chambord seria uma piada neste mundo caótico, e seria mais do que provável que o reino tivesse sido conquistado. O destino desses chambordianos também seria trágico, e eles não estariam melhor do que os atuais refugiados que tiveram destruídas suas terras e famílias e tinham que vagar pela sobrevivência. Um lorde verdadeiramente poderoso poderia proteger um pedaço de terra e as pessoas que moravam nele, protegendo-os da tragédia das guerras.
O que confundiu e assustou Fei foi que a Santa Igreja revelou sua força explosiva ao lidar com os impérios de nível 9 na região central, mas não mostrou nada em relação à catástrofe de criaturas mortas-vivas que ainda estava acontecendo dentro do Império Anji. Os padres sempre pregavam que não podiam coexistir com o mal, mas estavam inertes com esse incidente, era muito confuso. Embora muitos crentes fanáticos tenham ficado descontentes com a ação da Santa Igreja contra a Santa Doutrina, a sede da Santa Igreja na Montanha Sagrada da Ilha de Sicília não respondeu diretamente e permaneceu em silêncio. Fei não tinha certeza do que a Santa Igreja estava fazendo. Embora ele agora fosse o bispo do Santuário do Traje Negro e ele fosse tecnicamente um membro da Santa Igreja, ele sabia pouco ou nada sobre o que estava acontecendo na Montanha Sagrada na Ilha de Sicília. De fato, Fei não parecia estar no mesmo barco que aquele mamute. Por todas as suas condutas, ele sentiu como se fosse um inimigo da Santa Igreja. Será que as duas raposas astutas, Blatter e Platini, estão esperando uma boa oportunidade para derrubar as criaturas mortas-vivas e eu? Fei se sentiu um pouco desconfortável. Ao mesmo tempo, todos os rumores sobre o aparecimento de outras raças no continente também atraíram a atenção de Fei. O rei testemunhará o despertar da tribo do mar com seus próprios olhos, e o ressurgimento do clã Elfo também estava dentro de suas expectativas. No entanto, os boatos sobre o clã Anão, o clã do Endês e o clã Dragão o chocarão. Embora muitas pessoas acreditassem que isso não passava de boatos e histórias, quando havia fumaça, normalmente havia um incêndio. Fei examinou os rumores e capturou algumas verdades. Na Era Mítica, o relacionamento dos humanos com outras raças não era amigável. Para ser sincero, eles eram hostis um ao outro. Se essas outras raças ressurgissem, qual seria sua atitude em relação aos humanos? Cooperação ou guerra? Fei sentiu uma dor de cabeça só de pensar nisso. No momento, o continente Azeroth era como um ninho de vespos que foi cutucado por alguém. Já estava bagunçado e desordenado por dentro, e ninguém sabia quando esse ninho cairia no chão e se quebraria em pedaços. Se isso acontecesse, todas as forças se tornariam violentas e de cabeça quente. Depois de pensar por um longo tempo, Fei decidiu ir e encontrar uma pessoa. Talvez o rei pudesse obter algumas informações úteis dele. Hail the King, capítulo 957. Visitando um lugar antigo. 3 dias depois, Fei apareceu na Cidade das Duas Bandeiras, a maior cidade da fronteira entre o Império Zenith e o Império Jax. Este era o lugar para onde o rei liderou as tropas pela primeira vez. Cerca de um ano se passou desde então, e o Império Zenith e o Império Jax estavam agora em paz. Como resultado, a fronteira ficou calma e a Cidade das Duas Bandeiras conseguiu o resto necessário, parecendo mais fresca e mais vibrante em comparação com um ano atrás. Embora Fei não estivesse aqui há muito tempo, suas histórias ainda estavam sendo contadas. Parecia que ele havia se aposentado, mas suas lendas ainda estavam sendo recitadas. Vocês não sabiam. Quando o príncipe Fairenton de Jax cercou a cidade com dezenas de milhares de soldados, a Cidade das Duas Bandeiras estava em perigo. O prefeito burro e os nobres não podiam fazer nada e eram inúteis. O general Ribri atacou os inimigos e tentou matar o comandante sem se preocupar com a própria segurança. Sozinho, ele abriu caminho entre os inimigos, mas foi repelido por Fairenton e ficou gravemente ferido, ele estava prestes a ser morto.
De fato, os soldados inimigos já gritavam que iriam conquistar a cidade e matar todas as criaturas vivas dentro. Nesse momento crítico, o rei de Chembord finalmente chegou. O rei de Chembord, Tisk. Ele era destemido e invencível. Sua magnificência surpreendeu os inimigos. Apenas ele mesmo, ele era imparável e avançou contra as formações de quase 100.000 inimigos, e ele matou centenas de comandantes. Sangue formava rios onde quer que ele fosse. Então, na colina fora da cidade, ele bateu e feriu o príncipe Fairenton, cujo apelido era Estrela no caminho do cultivo, com 3 ataques, salvando o Ribre das mãos dos inimigos. Tive a sorte de testemunhar essa batalha com meus próprios olhos do muro de defesa. Naquele dia, o rei Alexander de Chembord aterrorizou os inimigos. Diante de quase 100.000 inimigos, ele fez a pergunta: quem se atreve a me parar? 3 vezes e ninguém se atreveu a responder. Então, Sua Majestade riu 3 vezes e saiu lento e firmemente. Ele pode ser chamado de um Deus invencível. Cidade das Duas Bandeiras. Quando Fei, Angela e Helena passaram por uma pequena taberna, ouviram um poeta viajante contando a história daquela batalha em um tom ressonante. Claramente, a história foi modificada e artisticamente exagerada, e as pessoas que ouviam a história na loja ficaram emocionadas. Até os vendedores ambulantes e pedestres pararam na entrada e ouviram atentamente. Houve um incidente desse tipo, mas isso é um pouco exagerado. Vendo os sorrisos provocadores nos rostos de suas 2 rainhas, a vaidade de Fei ficou muito satisfeita e ele agiu humilde, o que era raro de se ver. No entanto, o que ele disse causou problemas. As pessoas que estavam ouvindo a história se viraram e o encararam, e a raiva podia ser vista em seus olhos. Um jovem de sangue quente cerrou os punhos, fazendo uma série de barulhos estridentes. Ele olhou para Fei de cima a baixo e disse com raiva: você não parece um local. O que você sabe? O rei de Chembord é poderoso e invencível. Todo mundo sabe disso na Cidade das Duas Bandeiras. O que há para exagerar? Eu aconselho você a ter cuidado na cidade. Se alguém de temperamento brusco ouvir as coisas ignorantes que você disse, vou te ganhar uma surra. O que esse jovem disse ressoou com outras pessoas na área. Sim? Rei de Chembord, Sua Majestade, é o salvador de centenas de milhares de pessoas na Cidade das Duas Bandeiras. Você ainda é jovem e todos os seus pelos pubianos ainda não cresceram. O que você sabe? Pare de dizer bobagem. Deixa pra lá. Vamos ignorá-lo. Esse cara é claramente um jovem nobre inútil. Ele está apenas andando com suas 2 lindas empregadas. Rei de Chembord, Sua Majestade odeia esse tipo de gente. Naquele dia, muitos vagabundos como ele foram mortos e o sangue formou rios. Como ele ousa dizer coisas ruins sobre o rei de Chembord? Ele está cansado de viver. Sim? Você é de outra cidade. O que você sabe? Até o ex-inimigo de Sua Majestade, o príncipe Fairenton de Jax, suspirou e disse que nunca invadirá a Cidade das Duas Bandeiras enquanto Sua Majestade ainda for membro do Império Zenita. Quem pode rivalizar com esse herói? De frente para a multidão agitada, Fei arrastou suas 2 rainhas e fugiu. Depois de chegar ao continente de Azeroth, o rei nunca esteve em uma situação tão embaraçosa. Ele foi criticado e corrigido, mas não conseguiu refutar. Enquanto corriam, suas 2 rainhas lindas riram e o provocaram.
Fei veio à cidade das duas bandeiras para encontrar uma pessoa. Ao usar essa oportunidade, ele levou suas duas rainhas nessa viagem de campo para passar mais tempo com elas e relaxar. Os três não queriam alertar muitas pessoas, por isso não trouxeram guardas. Além disso, a força de Fei e Helena era alta o suficiente para que eles não precisassem de guardas. Eles chegaram à cidade montando Black, e os três dragões parecidos com vadios seguiram adiante. Quando eles estavam perto, eles desceram perto de uma floresta. As quatro bestas demoníacas foram passear e os três entraram na cidade. Quando eles chegaram, Fei não se apressou para encontrar essa pessoa. Em vez disso, ele andou com suas duas rainhas, e isso aconteceu. Foi um incidente interessante, e os fez querer olhar mais ao redor. A cidade das duas bandeiras era uma cidade gigante na fronteira. Embora não fosse tão extravagante e próspera quanto São Petersburgo e a cidade de Chernigov, tinha costumes e tradições únicas. Lugares como o mercado de livre comércio no centro da cidade e itens aleatórios de vários impérios eram todos bastante interessantes. Os três caminharam pelas ruas e se fundiram na multidão. Eles olharam em volta e jogaram todas as preocupações no fundo de suas mentes. Eles estavam se divertindo muito. No momento, a cidade das duas bandeiras era bem administrada pelo general Ribri, com a cicatriz no rosto, as forças armadas eram bem treinadas, a economia estava crescendo e a segurança era alta. Os moradores desfrutaram de suas vidas e atribuíram 80% a Fei. Foi por isso que os moradores e comerciantes da cidade sempre pensaram no rei de Chernigov e em sua ajuda. Dentro da cidade das duas bandeiras, o nome rei de Chernigov era tratado como o nome de um deus. Como resultado, até os chambordianos tinham status mais alto nesse lugar, mais bem-vindo do que outros. Fei, Angela e Helena vagaram e aproveitaram esse período da manhã à tarde. Desde que se casaram, o rei esteve ocupado. Era raro eles terem a chance de passar um tempo um com o outro, então Helena e Angela ficaram satisfeitas. Após o pôr do sol, os três foram ao mercado noturno. Em vez de incomodar Ribri e outros funcionários, encontraram um bom hotel na cidade e descansaram. Quando a noite chegou, Fei saiu sozinho e correu em direção à área do poço de água na região norte da cidade. Embora mais de um ano se passasse, Fei ainda estava familiarizado com tudo aqui. Ele facilmente desviou dos soldados patrulheiros e entrou no misterioso e frio oceano subterrâneo através de um poço de água. Mais de um ano atrás, Fei conheceu o imperador Yassin, que estava disfarçado no palácio mítico, no fundo deste oceano, e obteve o Castelo do Céu e o Trono do Caos. Além disso, ele encontrou o altar mítico na região central, nível 36, e purificou a Pedra do Mundo, finalmente sendo capaz de salvar Angela e Helena que estavam em coma. Agora passeando por esse lugar antigo novamente, Fei ficou um pouco sentimental. Hail the King, capítulo 958. Linhagem do Rei Elfo Dourado. Em um piscar de olhos, o palácio mítico no fundo do oceano subterrâneo ficou visível. Era difícil dizer qual deus criou a barreira de energia branca do lado de fora do palácio mítico. Agora, Fei poderia facilmente quebrá-lo com sua força, mas ele não queria danificar este lugar. Embora os portões míticos ainda não estivessem se abrindo, não era um problema ultrapassar essa barreira de energia com o trono do caos à mão. Uma chama de energia cintilou, e Fei e o trono apareceram dentro da barreira de energia.
Quando Fei chegou aqui e entrou no palácio mítico, ele era apenas um pequeno guerreiro das 9 estrelas e precisava ser cauteloso e calculista, dando cada passo com um pouco de medo. Agora, ele estava no reino semideus. Já com um pé no reino dos deuses, o perigo naquele lugar não podia mais ameaçá-lo, e a pressão natural pouco lhe afetava. O rei marchou adiante usando grandes passos, e cada passo percorreu vários quilômetros. Logo, ele já havia aparecido na região do nível 35 e chegado à plataforma de teletransporte. Como a hora não estava certa, essa plataforma não podia ser usada. Fei usou o mesmo truque e entrou na região central usando a habilidade de viajar no espaço do Trono do Caos. Essa região central era um mundo pequeno por si só. Era um espaço misterioso, e os elementos naturais eram abandonados no interior. Além disso, as leis da natureza eram claras e essencialmente guardavam e mantinham as leis da natureza da era mítica. Qualquer guerreiro que se cultivasse aqui poderia alcançar o dobro dos resultados na metade do tempo. As ervas podiam ser vistas em toda parte, como florestas e pastagens primitivas enchiam o chão e o ar era refrescante, fazendo com que esse lugar parecesse um paraíso. Muitas ervas divinas que haviam sido extintas no mundo exterior estavam crescendo em solo fértil, elas eram preciosas e nem podiam ser compradas do lado de fora. Era como o jardim dos deuses. Aqueles mestres que tiveram a sorte de vir aqui com Fei receberam muitos benefícios, colocando as mãos em muitas ervas divinas superpotentes. A pessoa que Fei estava procurando estava dentro deste pequeno mundo, Fei o trouxe aqui há meio ano. Depois de olhar para o céu e confirmar a direção, Fei correu para o norte como um relâmpago, destruindo o espaço. Este lugar era vasto e era um mundo por si só. Cerca de meia hora depois, Fei chegou a uma cordilheira. As montanhas eram altas e íngremes, e as florestas nelas eram vibrantes e verdes. Finalmente, uma faixa de energia poderosa, porém estranha, apareceu na frente do rei, e 2 fortes chamas de energia verde a acompanharam. Fei sorriu e alterou levemente sua aura antes de avançar. Oxi! Quando alguém detectou a invasão, uma flutuação de energia apareceu e uma luz verde disparou pelo céu e avançou contra Fei como um raio. Ao mesmo tempo, sons altos de assobio soaram. Essa luz verde continha uma faixa de poderosa energia vital. Era tão vasto quanto a planície e tão agressivo quanto o oceano durante um tsunami. Além disso, era afiada e persistente como as raízes das plantas, capaz de penetrar em tudo o que queria de uma maneira imparável. Ha ha ha! Que ataque afiado! No entanto, é assim que você cumprimenta um velho amigo. Fei acenou com a mão e pegou facilmente a luz verde. Era uma flecha criada por pura energia guerreira elementar da madeira e tinha um brilho metálico. No momento, o movimento da flecha ainda estava vibrando, e o poder dentro dela era forte. Com a força de Fei, seu pulso ainda estava entorpecido. O poder desta flecha não era fraco. Nesse momento, um feixe de luz verde subiu ao céu. No momento seguinte, uma faixa de majestosas chamas de energia verde de alto nível apareceu a 100 metros de Fei. Então, uma figura brilhou e um jovem loiro apareceu na frente do rei. Este jovem era alto e seus cabelos loiros refletiam o sol. Ele parecia inteligente e animado, e seu belo rosto estava fora deste mundo. Parecia que o Criador deu todos os melhores atributos a ele. Tinha ali